Atos dos Apóstolos, versículo 24. Atos dos Apóstolos, versículo 24. Já achamos? Hein? Amém. Amém. Um amém aqui, um amém ali. Vamos ficar de pé, que aí fica mais fácil. Você acha? Achamos? Amém? Amém. Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que contemple a minha carreira. Carreira aqui é corrida, uma expressão que é corrida. E o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça. Aí pertinho, você pula um pouquinho, 26. Vamos lá fazer a leitura desses versículos. 26, Atos 26, versículo 19. Quando Paulo está respondendo ao rei Agripa, que é, se não me engano, é o bisneto de Herodes. Achamos? 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui o quê? Desobediente. Desobediente à Visão celestial. visão celestial. Agora a gente vai lá em Provérbios, depois ali de Salmos. Provérbios, vamos colocar pela ordem. 16. Achamos? Amém. 16. A partir do verso 1 e o verso 2 e o verso 9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Ó Deus. Aí vamos para o verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E aí vamos para o 19, Provérbios 19. Ainda aí em Provérbios 19, versículo 21. Algumas versões parece a palavra plano, não é? Mas o contexto é o mesmo. 19, 21. Achamos? Amém. Muitos são os propósitos ou os planos que há no coração do homem, mas o desígnio ou o conselho do Senhor permanecerá. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui na tua casa para ouvirmos a tua palavra que consola, que exorta, a tua palavra que edifica. Que sejamos agora instrumento nas tuas mãos, que teu Espírito Santo fale com autoridade, com poder. Se há pessoas a caminho, ó Deus, traga essas pessoas. Faça, ó Deus, que a tua vontade seja, ó Deus, completa sobre este culto, sobre este lugar. Muito obrigado, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora os irmãos podem assentar. Quando eu estava fazendo uma revisão desse assunto, não é? Os irmãos sabem que eu prego ensinando, e me deparei com tantas coisas. Alguns desses assuntos nós já trabalhamos aqui na igreja, em outros momentos, mas eu percebo que há muitas pessoas dentro da igreja que não sabem, né, sua função, seu ministério, estão dentro da igreja e não sabem que caminho dirigir, o que fazer. Antes de eu entrar no texto que é o que nós lemos em Atos 20, 24, eu queria voltar naquele texto de Provérbios que diz que muitos são o que do homem? Os coração do homem planos. Versículo 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O interessante é que no texto de Isaías,
diz que Deus acaba para começar. Isaías 42, vamos até ler lá para a gente, não vou discutir esse assunto aqui, mas ele é muito interessante. Isaías 42, versículo 9. Só para a gente fazer essa leitura rápida. Você sabe que eu gosto muito de fazer leituras de texto para que a gente tenha base naquilo que nós estamos ensinando aqui. Achamos aí? Amém. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio. Antes que sucedam, eu vou-las farei o quê? Ouvir. Ó Deus. A grosso modo, Deus já terminou para começar. Isso parece uma coisa complicada. Isso aqui teria outra pregação, outro ensino. Mas aqui Isaías está dizendo, o próprio Deus falando para Isaías, que ele já terminou antes de começar. Então tudo que envolve a nossa vida, Deus já terminou. Ó Deus. Por isso que ele quer que agora você entenda esse começo, que você entenda esse início de ministério, que você entenda qual é a tua vontade. Cada um de nós aqui, seja na área da obra de Deus, seja na sua vida, seja no ministério, Deus já determinou algo. Tudo Deus já determinou. Na sua obra, no seu chamado, se Deus quer você para um trabalho externo ou interno dentro da igreja. Você, se Deus quer que você case ou não case, se Deus quer, se é da vontade de Deus que você trabalhe naquele determinado emprego ou não, se você vai fazer faculdade ou não, tudo isso já foi determinado por Deus. Eu não estou aqui entrando em predestinação. Eu estou falando que Deus, já de antemão, Deus já colocou dentro do nosso coração. Aí a questão de que Deus agora vai comunicar a você, e você vai trabalhar para cumprir aquilo que Deus determinou. Aí cabe a você obedecer, como diz Paulo, não serei desobediente. Porque a maioria de nós somos desobedientes à voz de Deus, em tudo quanto é coisa. Quem aqui não é aquela pessoa que diz, acho que o meu chamado é ser, a minha vocação é ser advogado, aí começa a fazer direito, daqui a pouco não é administração, não é contabilidade, não é médico, não é professor, aí a pessoa fica, ela não sabe para onde vai, começa, acaba. E, será que eu devo casar, não devo, devo ter filho, não, eu tenho que morar ali, tenho que morar aqui. E a pessoa vai colocando esses tipos de... Uma pessoa que tem esses pontos de interrogação, não está tendo a vida dirigida por Deus. Ela está confusa. E Deus muitas vezes dá indicações, irmãos. Deus dá indicações qual é a vontade dele. Deus é tão... ele se preocupa tanto com a nossa vida, que eu já falei isso aqui de uma outra maneira, mas eu quero compartilhar com vocês aqui, que se Deus não se importasse conosco, não tivesse assim, individualmente cada um, se Deus não se importasse de uma maneira individual, Jesus disse uma coisa que, para resumir isso, quem é que vai ficar preocupado em olhar folha caindo de árvore? A Bíblia diz que nenhuma folha cai sem a vontade de Deus. Já pode imaginar isso? Quantas folhas de árvore estão caindo agora? E elas só caem se Deus assim permitir. Você sabe quantos peixes tem no mar? Deus sabe a conta exata. Sabe quantos insetos tem nas matas? Deus sabe a conta exata. Quantas estrelas estão no universo? Deus sabe a conta exata. E aí Jesus chega e diz, ele conhece os fios dos cabelos. Alguém está preocupado com o fio de cabelo? Alguém está preocupado com uma folha que cai? Ali, quando Jesus está colocando isso em Mateus 6, ele está mostrando que Deus está preocupado com detalhes na sua vida, com aquilo que você acha que Deus não está nem aí na sua casa.
casa, Glória a ele se Deus. preocupa. Uma roupa, sabe que Deus se preocupa com a roupa? Ele se preocupa. Um calçado, ele se preocupa. Glória a Deus. Ele não é seu pai, Amém. ele não é seu Deus, Amém. ele não é o seu Senhor. Glória a Deus. Ele está preocupado com esses detalhes. Muitas vezes a gente acha que Deus não tem que não colocar isso diante do Senhor. Mas Deus é um Deus de detalhes. Então cada um aqui tem um chamado. Cada um aqui tem um propósito. Ou na obra dele, né? Ou na família, cada um aqui. Obras, isso aqui são assuntos distintos. São distintos. Deus tem um chamado para você dentro da igreja, com a igreja, ou até sendo uma extensão da igreja, abrindo um lugar. Deus tem um chamado para você ser ou ser solteiro, ou casado, ou fazer uma faculdade, ou não fazer uma faculdade, ou trabalhar naquele emprego, ou não trabalhar naquele emprego. Deus te chamou para o ministério, seja de louvor, seja de música, seja de intercessão. Quando eu digo louvor e música, você pode ser tanto cantor como músico, ou só músico, e só canta. Daqui em agosto agora eu vou dar um seminário de adoração e louvor numa igreja batista. Aí essa semana o irmão me ligou, que está responsável, já chamou coral, já chamou todos os solistas da igreja, todos os músicos. Vai ser um sábado o dia inteiro, e lá nós vamos especificar tudo sobre adoração e louvor, chamada, canto. Isso envolve não só a igreja, mas não é só para os músicos, é aberto para todo mundo, porque a adoração e louvor cabe a todos nós. Mas aqueles que ministram precisam entender o que é isso, que é estar aqui na frente, ministrando, levando as pessoas à adoração. É muito sério. O ministro de louvor, aqueles que cantam e ministram, têm a mesma responsabilidade, ou quase daquele que prega a palavra de Deus, porque está levando a igreja à adoração. Então é importante nós sabermos qual é o nosso chamado, o que nós queremos, ou na vida da igreja, ou na vida. Agora tem também isso, irmãos. Deus queria que eu entrasse para a Marinha, ficasse quase 10 anos lá, com um propósito de me aperfeiçoar talvez no meu caráter, na minha vida, porque vida militar existe disciplina. Eu vejo as pessoas reclamando muito eu gosto de acordar cedo, acordar tarde. Eu passei anos, né, tendo que acordar 4h30. Quantos aqui eu sei que acordam cedo para trabalhar e tal, e chegava em casa, chegar em casa não, de lá eu ia para o seminário, final de semana envolvido com a igreja, trabalhando em evangelismo, escola dominical de manhã, saía com o grupo para evangelizar ali e tal, muita coisa envolvida na obra de Deus. Aí chegou um tempo que, quando Deus falou, agora ele já está pronto, eu posso tirá-lo da vida militar. E Deus começou a colocar no meu coração amor por missões, pelo evangelismo, de uma maneira tão forte, que logo depois eu cheguei para o almirante, que eu trabalhava com ele, você já conhece a história aqui, coloquei para ele que queria sair da Marinha, e ele acompanhou muito a minha vida nesse período, achou que era uma loucura, de nem que isso, vai deixar uma carreira militar, você vai deixar algo que possivelmente agora eu poderia estar indo ou para a reserva, ou então já nos últimos postos aí, dentro da Marinha, mas Deus chegou e falou, não, agora ele sai, agora que a coisa vai começar. Tem hora que você pensa que a coisa vai acabar, aí é que vai começar. E aí Deus começou a me levar em outros lugares, em outros países, vários estados do Brasil, municípios, aquela coisa toda. Então existe aquilo que Deus vai te levar por partes. Deus vai te levar até um certo lugar, depois Deus tira e te leva para outro. Aí você tem que saber qual é esse momento, quando que Deus está trabalhando nisso. E ainda tem uma coisa, aquelas pessoas que vão surgir diante da sua vida para dizer que não é a vontade de Deus isso, que não faça isso, não faça aquilo. O diabo vai colocar muitas pessoas no seu caminho para que você não siga aquilo que Deus determinou para você, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida profissional, seja na sua vida secular, seja na obra de Deus. Essa semana ontem eu estava fazendo uma revisão da história de homens que hoje nós conhecemos, como o Michael Jordan. Quem aqui já ouviu falar dele? Jogador de basquete. E o pastor estava contando a história dele, encontrou com esse pastor num hotel lá em Chicago,
E ele estava dizendo que quando ele tinha os 14, 15 anos dele, ele queria ser jogador de basquete. Mas ele era muito ruim no basquete, muito ruim. Mas ele tentou, chegou no time da escola e falou com o treinador, com o técnico, que ele queria ser jogador de basquete. Ele era magrinho, estava crescendo. Eu falei, então joga ali a cesta, tenta acertar a cesta. Jogou a primeira vez, jogou a segunda, jogou a terceira, jogou a quarta e errou. Errou todas. Aí o pai falou, olha, vai fazer outra coisa. Teu negócio não é esse. Teu negócio não é esse. Desmotivou e não quer nem você perto do time. E aí ele ficou irado com aquilo que o treinador disse. E aí ele começou ele contando isso para o pastor, ele começou a levantar 3 horas, 4 horas da manhã, ele ia para o ginásio e ficava lá jogando. E ele disse que eram os ratos e as baratas que assistiam ele jogando lá o basquete. Ele jogava. Aí ele percebeu que ele começou a acertar. Ele ia para um lado, jogava daqui, acertava, ia para o outro, acertava daqui. E ele foi jogando para aqui, para lá. E começou a sexta. Mas isso, dias e dias, semanas e semanas, meses e meses. E ele passou a pensar o seguinte: agora eu vou tentar com os olhos fechados. Que era uma loucura. E ele jogou, acertou. Foi para um lado, acertou. Foi para outro, acertou. Foi para outro, acertou. E foi jogando de olhos fechados. Quem já viu ele jogar sabe como é que esse camarada joga. Daquele, joga lá, todos caem certinho ali. E ele falou assim: agora eu estou pronto. E foi lá naquele colégio de novo. E falou pro treinador que ele queria entrar no time. O treinador: mas você é burro, você não acerta nada, como é que vai? E ele insistiu. Eu quero. Aí eu falei: tudo bem, então você entra no time, você vai ser reserva do reserva. Tu vai ficar lá sentado lá. E ele botou a roupa, ficou todo alegre, aquela coisa toda. Mas aí o jogador principal do time se machuca. Os outros 2 também têm um problema. E resumindo, vários jogadores, os principais, estavam, vamos dizer aqui, como a gente diz aqui no Rio, chumbado, estava bichado. E aí o técnico falou: onde eu vou olhar? E olhou ele ali, ele dando sinal, como quem diz, eu. E ele olhava para o outro, olhava para o outro. Não tinha como, tinha que botar aquele garoto. Ele falou: vem cá, olha só, você vai entrar, mas não joga a cesta. Não jogue a cesta, você só vai passar a bola. Não jogue, passa a bola, dá o passe, só jogar para outros camaradas. Aí não, tá bom. E ele entrou. Faltava o último minuto, para terminar o jogo, e a bola veio na mão dele. E aí ele contando para o pastor, que ele pensou: e agora? Jogo ou passo? E pensando: jogo ou passo? Eu escutava a voz do treinador: passa! Ele escutava a voz dentro dele: jogue. E ele escutava aqui, escutava ali: jogue. E ele falou para o pastor: e agora? Ele fechou os olhos e disse assim: Senhor, me ajude. E jogou, e fechou os olhos e jogou. E ficou com os olhos fechados, e a bola foi, entrou. Ele só escutou aquele, o ginásio todo mundo levantando, aquela coisa toda, a bola entrou. E ele disse que naquela hora, Michael Jordan dizendo para o pastor, que ele não ouvia mais a voz das pessoas, ele ouvia anjos que aplaudiam ele, porque o Michael Jordan tem formação cristã, a maioria dos americanos tem, anjos e aquela coisa. E vocês conhecem o restante da história. O que esse homem fez para o basquete? Aí eu pergunto: se ele tivesse ouvido aquela voz do treinador, e aquele pastor, quando contava essa história, dizia: o diabo vai fazer com que muitos técnicos apareçam na sua vida e dizendo: não jogue a bola. Mas Deus vai dizer: jogue a bola. Continue aquilo que eu coloquei na sua vida. Ó Deus. Continue, não desista, continue. Irmãos,
constantemente o diabo vem dizendo para mim: para, continua, não desliga, não, faz isso, faz aquilo outro. Mas o texto diz assim no verso 2 do Provérbio 16: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Deus fala dentro do seu coração, dizendo: olha, vai por aqui, faça isso, ainda que o diabo diga: não faça isso. Irmãos, se os missionários não tivessem ouvido a voz de Deus, talvez nós não estivéssemos hoje aqui ouvindo do Evangelho. Quantos não deram a vida? Quando você lê biografias, eu te incentivo, te motivo, compre livros que falem de biografia missionária, desses homens que começaram o trabalho missionário, para vocês verem o que é ouvir a voz de Deus e seguir. E o versículo 19 tem uma coisa interessante no verso 21: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio, o conselho de Deus permanecerá. Tem um segredo aqui que pouca gente percebe isso, porque essa palavra conselho, ou a palavra que está aí, desígnio, conselho, para você decidir um conselho, alguém no conselho decide sozinho? Não. Mas sabe o que esse texto está dizendo lá dentro da sua profundidade? Que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo decidiram sobre a minha e a sua vida. Antes de nós nascermos, eles decidiram: eu quero que o fulano de tal faça isso, eu quero que o Petrão de tal faça aquilo. Irmãos, Deus pensou em cada um de nós. Isso é uma frase que eu uso muito em aniversário, que nós não somos acaso. Deus pensou em você direitinho antes de você nascer. Você não é assim, um acidente. Tanto que quando você estava indo lá para o óvulo da sua mãe, quantos não foram juntos, quantos espermatozoides não foram, mas só um entrou e foi você. Foi o que Deus escolheu. Foi o que Deus escolheu. Esse vai entrar e vai gerar essa pessoa que está aqui hoje, que é eu e você. Nós temos um propósito, nós temos um chamado. Deus tem um propósito em cada um de nós. Eu falei para vocês que Deus vai dar dica sobre o que é o propósito. Quem lembra quando Deus disse para Isaías: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Isaías escutou. O que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus estava dizendo: eu estou precisando de alguém para cuidar dessa área. Estou precisando de um profeta que venha sacudir Judá, que venha falar a minha palavra. Deus colocou a sua vontade, Deus deu a dica. E Isaías respondeu prontamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas tem muita gente da igreja que fala: Senhor, tem um fulano de tal ali. Deus está falando com você e está falando: olha, mas tem lá o Natan, ótimo, manda ele para o Iraque, Senhor. Eu não. Entendeu? Manda o fulano de tal para não sei aonde. Eu não, tal. Mas Deus está chamando você. Deus está dizendo você para fazer a obra dele. E muitas vezes a gente empurra, a gente tenta jogar para o lado. Amós 3,7: Deus não fará coisa alguma sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Que coisa interessante. Quando Deus foi visitar Abraão, que está lá em Gênesis 18, no primeiro momento Deus estava ali para falar o que com Abraão? Sobre o nascimento de Isaac. Mas Deus ia fazer uma outra coisa. Deus não ia fazer outra coisa? Além de dar o filho para Isaac? O que Deus ia fazer? Destruir Sodoma e Gomorra. Deus tinha obrigação para dizer para Abraão o que ele ia fazer? Não. Deus chega, fala para Isaac, a Sara ri, aquela coisa que nós vemos todo esse contexto no texto 18 de Gênesis, ali, entrando nesses detalhes. Aí, Deus vira e diz: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Quem é que estava em Sodoma e Gomorra? Ló. Ló era o quê?
Sobrinho, era parente. Parente. Aí o mesmo texto diz, olha que coisa tremenda, e Deus falando: ocultarei a Abraão o que eu vou fazer. Irmãos, isso tem a ver com relacionamento com Deus. Deus nos mostra as coisas, Deus nos dá indicações. Não diga que você não sabia, não diga que você, eu achei que era isso. Deus não, hoje eu falava com um grupo de líderes, não tem meio termo. Deus não permite vir sobre nós tentação ao qual não possamos suportar. Deus dá todas as dicas. Nós é que somos desobedientes, casamos da maneira errada com a pessoa errada, entramos em emprego errado e afastamos da igreja e vai por aí fora. E Deus está dando a dica, Deus está falando, mas aí o nosso coração, por isso que há muitos planos no coração do homem, mas o plano que Deus quer é a sua vontade. Deus não sabe o que é melhor para nós, irmão? Deus sabe o que é melhor, porque Ele já escreveu toda a história, Ele sabe qual é o melhor. Por isso que Ele diz: eu ponho diante de você, Jesus falou, 2 caminhos, um largo e um estreito. Agora, Ele omite o que vai acontecer nos 2 caminhos? Não, você vai para o caminho largo, ótimo, maravilhoso, mas vai ter isso. Olha o caminho estreito, lutas, dificuldades, aí você vai ter vitória nisso. Deus não engana. Deus fala que andarão os 2 juntos se não houver entre eles acordo. Deus mostra as coisas, Deus orienta as coisas. É porque nós não queremos obedecer à vontade de Deus. Aí eu volto ao que Paulo disse: não serei desobediente. E olha em Atos o que Deus diz para Ananias, né? O que Deus diz para Ananias, e Paulo sabia disso, porque Ananias falou isso no capítulo, quando Deus está falando deixa eu pegar aqui que esse texto não estava previsto aqui. Eu estou em João, capítulo 9, capítulo 9, quando Deus manda Ananias visitar Paulo, verso 13 e 16, quem pode ler esse versículo? 14 e 15, vai até o 16 também, 14, 15, 16. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu